Meus amigos, hoje retomamos o programa falando de processo 365, coordenado pelo meu amigo Antônio Carvalho. Hoje darei continuidade à série sobre presunção de inocência civil. Em vídeo anterior eu lhes havia explicado que, na verdade, não se trata propriamente de uma presunção, mas de uma pressuposição. Há a pressuposição de inocência civil, que é a dimensão extrapenal ou civil do princípio constitucional abarcado no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. E para dizer que é, em verdade, uma pressuposição e não uma presunção, eu lhes expliquei a diferença entre presunção, pressuposição e suposição. Vamos retomá-la rapidamente. Nas três situações há a imposição de um fato desconhecido. A diferença é que na presunção, esta imposição se dá porque o fato desconhecido é provável. Na pressuposição e na suposição não há qualquer consideração de ordem probabilística. Simplesmente se estabelece um fato como suposto ou pressuposto como premissa inicial de trabalho. Na verdade, a diferença entre suposição e pressuposição é a seguinte: na pressuposição se impõe um fato desconhecido em abstrato, tout court, e na suposição a imposição do fato desconhecido se dá em razão da antecedência de um fato concreto, de uma concretude, como, por exemplo, a existência de um título judicial ou extrajudicial. É por isso que não se fala em presunção de inocência, mas em pressuposição, porque se impõe um fato desconhecido da inocência civil indistintamente para toda e qualquer ação considerada em abstrato. Como seria possível, portanto, falar na aplicação da pressuposição de inocência civil no âmbito da execução de título executivo extrajudicial? Eu lhes havia dito que, pela letra do inciso 57 do artigo 5º da Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Transplantando este enunciado ao ambiente obrigacional, eu posso dizer, por exemplo, que ninguém será considerado devedor até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória obrigacional. E se esse devedor for devedor de quantia certa, isso implica que a ele jamais se poderá impor uma sanção expropriatória sem o trânsito em julgado da sentença condenatória obrigacional que o reconheça como devedor efetivamente dessa quantia em dinheiro. No caso de uma execução fundada em título executivo extrajudicial, o que eu tenho desde sempre é a suposição de que o executado é devedor. Isso não fere o princípio da pressuposição de inocência, porque haveria inconstitucionalidade se eu pressupusesse a condição do executado de devedor. Mas eu não estou pressupondo, eu estou supondo, porque eu imponho o fato de ele ser devedor provisoriamente a partir da concretude de um título executivo extrajudicial. Portanto, o que há desde o início na execução de título extrajudicial é a suposição de inadimplemento. Isso significa que o juiz, sob o ponto de vista material, age investindo-se no patrimônio do executado, supondo que ele, executado, inadimpliu. Ou seja,
há neste agir material do Estado uma carga, uma eficácia preponderantemente condenatória, entendendo-se aqui condenação como a constatação de um ilícito. Ou seja, o juiz já vai agindo sob a suposição de que está agindo contra alguém que deve. É por isso que se pode falar que neste agir há uma condenação suposta interina ou provisória, que autoriza o juiz invadir o patrimônio do devedor até o instante da penhora de bens que eventualmente se encontre no patrimônio. Ou seja, até que se torne indiscutível a condição de devedor, não é possível a alienação de bens por adjudicação ou por venda judicial em asta ou leilão. Veja, portanto, que é preciso que haja aqui uma transição de estado para que a sanção expropriatória possa ser efetivamente infligida ao executado. É preciso que a condenação suposta provisória que há desde o início da execução se convole, se transmude, se transforme agora numa condenação posta e, portanto, definitiva. E em que momento a condição material de devedor do executado se torna indiscutível? Ela se torna indiscutível numa de três situações. Ou se o executado não opõe embargos de devedor, ou se os opõe intempestivamente, ou se advém o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos de devedor opostos pelo executado. Neste momento, a condição do devedor se torna indiscutível e aí sim eclode a autêntica e genuína coisa julgada material da execução. O reconhecimento que até então era suposto de que o executado deve, agora se torna um reconhecimento posto, definitivo e doravante indiscutível. E só a partir de então é possível infligir ao executado, agora devedor definitivamente considerado, a sanção expropriatório patrimonial mediante a alienação dos seus bens. É por isso, por exemplo, que se deve cancelar com urgência o enunciado de súmula de jurisprudência dominante número 228 do Supremo Tribunal Federal, que tem como execução definitiva a execução na pendência de recurso extraordinário, o que também vale para a pendência de recurso especial. Tudo se passa como se o executado só fosse considerado devedor a partir do momento em que há o trânsito em julgado de uma sentença convolatória imperceptível à miopia dos juristas, que transmuda a condenação suposta em condenação posta. Aí os eficienticistas da jurisdição vão indagar: mas como fica a efetividade da cobrança executiva? Eu penhoro bens, tenho de aguardar o desfecho dos embargos de devedor, para só então, caso o executado não embargue, ou embargue intempestivamente, ou transite em julgado a sentença de improcedência dos embargos, para só então aí proceder à alienação dos bens. Veja, nós não podemos sacrificar uma garantia fundamental do processo
em nome da efetividade. Mas ainda que assim não fosse, nós não podemos esquecer que o exequente tem em suas mãos um sem número de medidas cautelares hábeis a resguardar a futura, provável e efetiva satisfação do crédito exequendo. Infelizmente, a doutrina brasileira é muito pródiga na doutrinação sobre a tutela cautelar no processo ou na fase de conhecimento. Infelizmente, deixa ainda muito a desejar na produção científica sobre a cautelaridade no ambiente executório, né? Enquanto não se torna indiscutível a condição de devedor do executado, é possível que sobrevenha ao bem penhorado riscos de deterioração, riscos de depreciação, o perigo de que o executado, por exemplo, tente alienar o bem penhorado a terceiros de boa fé. E para debelar todos esses riscos, há várias medidas cautelares possíveis. A venda antecipada do bem, para que se erradique o risco de depreciação considerável do seu valor, é uma medida cautelar. A cautelar autorizando o exequente a proceder a reparos no bem que se encontra sob a custódia do executado, reforço cautelar de penhora, a própria cautelar de desapossamento, caso o bem penhorado que se encontre nas mãos do executado venha sofrendo danos pelo executado que está sob o dolo de, danificando um bem, diminuir o seu valor e com isso fazer com que o executado não logre a arrematação por um preço que o satisfaça. Portanto, encerro hoje minha fala e espero no próximo vídeo tratar com os senhores sobre a presunção de inocência civil e as tais cargas probatórias dinâmicas. Até a próxima, muito obrigado.